Bom dia, pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Fábio Batista. Hoje, dia 29 de junho de 2022, falando um pouquinho sobre o livro O Poder da Transmutação Sexual do Mitch Horowitz, que é um livro que fala sobre, do historiador Mitch Horowitz, que é um livro que fala sobre o capítulo 10 do livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, se eu não me engano, que fala sobre a transmutação do poder sexual. Gente, eu não ia falar sobre isso hoje, né? Vocês viram que eu saí de casa pensando preocupado como é que eu ia fazer os trabalhos, etc e tal. Aí eu fui pra academia, hoje foi leg day, treino de perna, etc. E eu fui lá buscar no U-Book algum livro e, sem querer, eu tava procurando como mudar a emoção, alguma coisa assim. Aí foi Transmutation, The Power of Sexual Transmutation, do Mitch Horowitz. Esse livro do Mitch Horowitz. E o que acontece? Quando eu vi o livro, eu achei, esse livro vai ser longo, não sei o que lá, mas era só 50 e poucos minutos o livro do Mitch Horowitz. Eu tô tentando encontrar uma pose aqui pra ficar confortável, tá, gente? Mas, muito legal o livro, porque ele entra no capítulo menos falado do livro, Pense e Enriqueça. O pessoal ouviu muito falar do Mastermind, de todas as outras formas de organizar a mente, mas o capítulo 10, que fala sobre transmutação do poder sexual, foi até traduzido pelo Earl Nightingale como o poder, ele trocou poder sexual por estímulo, por excitação, por energia, alguma coisa assim, tá? Mas aí o Mitch Horowitz, que já fez um livro sobre a América oculta e é um historiador que dá aula em Los Angeles, ele decidiu escrever sobre o Napoleão Hill, que num sentido ele conseguiu conectar o que Napoleão Hill fala, como em algumas outras áreas as pessoas vão encontrar como mágica sexual ou magia sexual. Mas o Napoleão Hill ele fala de uma forma mais, segundo ele, light. Ele fala sobre a transmutação de formas produtivas, não necessariamente usando rituais que às vezes não são tão, como é que eu vou dizer, úteis ou provados que funcionam, né? Tinha um cachorrinho ali que tá ali. Eu tava fazendo um lanche aqui há pouco. Ele deve estar sentindo o cheiro do lanche que eu tava fazendo. Ainda tem água de coco ali para eu tomar, tá? Mas então, é um livro muito legal. Não encontrei em português. Tem outros livros do Mitch Horowitz em português, mas esse não tem, então eu estava ouvindo em inglês. E eu achei muito legal, muito bacana, porque ele entra nisso, ele fala sobre exemplos de pessoas, sobre como isso foi escondido da obra do Pense em Riqueza, como as pessoas ficaram com medo, como isso foi falado na década de 30, né? Isso é nos anos 30 e alguém teve coragem de chegar e falar disso, de que nada pode alcançar tantos resultados quanto a transmutação do poder sexual, de acordo com Napoleão Hill. Além disso, o que é que eu posso falar? Fica muito legal, fica muito produtivo quando a gente começa a perceber que já se falava disso há muito tempo atrás. Agora, depois de 1970, 1980, as pessoas falam mais sobre isso, falam mais sobre essa transformação. E o Mitch Horowitz, ele fala dessa questão de trocar a energia como se fosse como na música tem como eu vou dizer assim, não é transmutar, mas na música tem translocar, se eu não me engano, ou trocar de um grupo de notas para uma oitava mais elevada ou abaixo. Então, esqueci como é que fala agora, falando aqui na câmera, esqueci o termo musical. Translocar, não, esqueci o nome, mas depois eu lembro, tá, gente? E o Napoleão Hill fala disso, de acordo com Mitch Horowitz, que há uma forma de você pegar a energia sexual e transmutar e levar para outras atividades. Não é igual à mágica sexual, que ele fala que a mágica sexual busca conseguir as coisas por caminhos sexuais ou sensuais. Ele diz que o Napoleão Hill, se não me engano, é o Napoleão Hill que está falando isso, né? O Napoleão Hill fala de transmutar o próprio desejo. Não é fazer outra coisa esperando que aquilo aconteça, mas utilizar a energia para fazer o que se quer de fato fazer, para tomar as ações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, escrever um livro, procurar emprego,
se arrumar diferente, entrar na academia, etc e tal. Eu estou dando exemplos modernos e tradicionais, né? E atuais do que seria isso, do que o Mitch Harris defende que o Napoleão Hill talvez estivesse falando, da transmutação da energia do desejo, da sensualidade para a realização de sonhos e objetivos em outra área da vida. Mais interessante do que isso, deixe-me ver, muito legal, é um livro que eu vou indicar às pessoas, porque eu não tinha encontrado um livro que falasse sobre esse assunto, era um assunto assim meio tabu, mas é bom encontrar esse livro que fala sobre esse assunto, é algo útil para ser pesquisado. Se você tiver uma dúvida sobre a transmutação do poder sexual de acordo com o que você leu do Napoleão Hill no livro Pense e Enriqueça, coloque aqui nos comentários. E eu provavelmente vou ler outros livros sobre esse assunto, ou reler esse livro também, porque é bastante interessante. Foi 1 hora e pouca de áudio, então é bastante legal. Ele tem 10 áreas da vida em que a energia sexual ela se manifesta. E não é só na sensualidade, de acordo com o autor, né? Não é só no sexo em si. Tem outras coisas, relacionamentos, objetivos. Ele cita lá 10 elementos. Quem quiser ver, confere aí o livro. Mas, e ele tira o tabu. Ele fala da nossa sociedade que usa o sexo para tudo, mas não fala do sexo como a força que ele realmente tem, né? Assim, utiliza da força, mas não se permite falar dessa força. Ele fala que sexo é usado em tudo e que tem uma geração de pessoas que está bem afetada. Esse livro, se eu não me engano, é de 2019 ou 2017. Que ele tem uma geração que foi profundamente afetada pela forma como a gente utiliza o sexo para vender tudo, para comunicar tudo e não fala do sexo ou da energia sexual de uma forma que empodere as pessoas. Segundo ele, se fala muito da questão sensual, sexual, como uma forma de manipular os outros e não como uma forma de conseguir o que de fato se quer, o que se deseja, e sim de manipulação. E o autor fala sobre isso, que não é a única forma que a energia sexual pode ser utilizada, mas é uma das formas que ela é muito utilizada hoje em dia. Ele fala sobre energia masculina e energia feminina, que esse seria a forma mais simples que a natureza encontra de realizar coisas, e ele não deve, vou abrir aqui o espaço, ele não está falando de homem e mulher, ele está falando de masculino e feminino e parceria, tanto é que ele defende muito isso no livro, que na época ele disse que escreveu até uma versão do livro do Napoleão Hill que era neutra em termos de gênero, que não falava de homem e mulher, falava apenas de pessoas. E que nesse livro ele tenta falar da questão mais aberta, de parceiros, parceiras,